Celebraremos com júbilo a tua vitória, em nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Celebraremos com júbilo a tua vitória, em nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, Ele me responderá do seu santo céu. Celebraremos com júbilo a tua vitória, em nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém nos gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus. Celebraremos com júbilo a tua vitória, em nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Celebraremos com júbilo a tua vitória, em nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, Ele me responderá do seu santo céu. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém nos gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus. Boa noite para quem já está aí. Sejam bem-vindos. Dentro de alguns instantes, dentro de um minutinho, nós iniciaremos o nosso estudo bíblico. Aqui o Martin comigo, meu parceirão. Boa noite para a turma, Martin. Meu ajudante aqui. Desejo que a gente possa ter uma noite bem especial de novo aqui de estudo bíblico, de aprendizado de todos nós, né, na palavra do Senhor. Dentro de alguns instantes iniciaremos. Boa noite aí para quem está chegando agora, para quem está dando boa noite aí no Facebook, também no chat, boa noite. Vocês são todos muito bem-vindos. Essa música que nós estávamos cantando antes é o Salmo 20, os versículos 5, 6 e 7. É o hino número 53 aí do nosso cenário. Vamos todos cantar. Boa noite, nós vamos dar início então ao nosso estudo bíblico. Quero desejar as boas-vindas a cada um, que nessa noite possa ser uma noite especial, onde o Senhor fala a nossa vida, ao nosso coração, que nós possamos juntos aprender na palavra do Senhor nosso Deus. Quero convidar, assim como nós estamos, assim como você está aí, a silenciar para um momento de oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que temos de ler a Tua Palavra, de estudá-la, Senhor Deus, e de aprender dela, também como Tua voz, como Tua vontade revelada à nossa vida. Obrigado pelo dia que passou, pelos afazeres de cada um nesse dia, e que agora também ao final desse dia, nessa noite, podemos silenciar para também ouvir aquilo que Tu queres nos ensinar. Abençoe cada um que participa desse estudo, Senhor Deus, ouvindo,
que o Teu Espírito Santo possa assim nos unir também diante de Ti, para que a Tua vontade seja feita em nossa vida e a Tua vontade revelada a nós. Pedimos sabedoria, pedimos discernimento para compreender o Teu querer em nossa vida. Nós assim oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bem-vindos àqueles que estão chegando agora. Nós vamos cantar uma música que é o número 7 aqui do nosso cenário, Vamos Todos Cantar. Música de uma mulher chamada Sivila Durfe Martin. Ela é de 1948. Uma mulher que passou por experiências bem difíceis na sua vida e ela canta e ela compõe um hino chamado Aflito e Triste Coração. A pergunta, quem cuidará de ti? E nós sabemos que no coração aflito que um ser humano pode ter, somente alguém pode cuidar, e esse é o próprio Deus. E isso é o que ela expressa nessa música. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, Deus cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Nos seus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. O que é mistério Deus quer te dar, quem cuidará de ti. Nos braços seus te sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Boa noite para quem está chegando agora também, sejam todos muito bem-vindos. A quem está se agregando aqui ao nosso grupo. Nós agora vamos cantar um hino bem conhecido de vários hinários. No nosso hinário é o número 33, A Tua Palavra. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é amor. A tua palavra é semente e tu és o semeador. O meu coração é a terra que tu semeaste, Senhor.
A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é amor. Meditando num certo dia, a tua palavra, Senhor. Senti que do alto descia a força do Consolador. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é amor. E ainda mais um hino antes de nós lermos o texto dessa noite, do nosso inário, é o número 153. Aliás, é um outro aqui, espera só um minutinho. É o hino Estou Pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Número 115, Estou Pronto, Senhor. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me sentir teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transborda em graça o meu viver, dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me sentir teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transborda em graça o meu viver, dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor. Fala, Senhor, todo meu ser te ouvirá. Boa noite para quem chegou há pouco também, sejam todos muito bem-vindos. Nós agora, depois de um momento de louvor, queremos ler a palavra dessa noite, o texto bíblico dessa noite. É o texto do livro de Miqueias, no capítulo 5, seguindo o texto da semana passada, os versículos 5, a segunda parte, até o versículo 8. Miqueias, capítulo 5, da segunda parte, ou a parte B do versículo 5, né? Até o 8. Miqueias 5, 5 ao 8. Ali a palavra diz assim: quando a Assíria vier à nossa terra, e quando entrar em nossas fortalezas, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 chefes do povo. Estes dominarão a terra da Assíria com a espada, e a terra de Nimrod dentro das suas próprias portas.
Assim, nos livrará da Assíria quando esta vier à nossa terra e invadir as nossas fronteiras. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como o orvalho do Senhor, como o chuvisco sobre a relva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos dos homens. O remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, se passar, ataca e despedaça a presa, sem que ninguém o possa livrar. Até aqui a palavra dessa noite. O texto da semana passada terminou com a afirmação bíblica do versículo 5, na primeira parte, onde é dito assim: e ele será a nossa paz. Nós vimos esse texto bonito da semana passada, que depois do juízo de Deus é anunciada a graça, e a graça, nós gostamos, né, de pensar na graça do Senhor e esperar pela graça do Senhor, esperar pelos tempos de bênção na nossa vida. É natural que seja assim. Nós gostamos muito mais dos direitos do que dos deveres, né? Dos benefícios do que daquilo que nós devemos fazer. E o texto da semana passada era lindo, porque era um texto muitas vezes lido até no tempo de Natal, porque ele aponta para a vinda do Messias, para a vinda do Salvador deste mundo, para aquele que vai resolver de uma forma definitiva as situações difíceis desse mundo, os problemas da nossa vida e os problemas do mundo. E esse texto terminou dizendo: e ele será a nossa paz. Nós sabemos de quem o texto fala, lá no seu contexto tinha um sentido, mas a partir do Novo Testamento nós sabemos claramente que é um texto que aponta para a vinda do Messias como Jesus, né, o Filho de Deus que veio a esse mundo. Eu não sei se já aconteceu com você, assim, de você estar sonhando durante a noite, aquele sonho bom, aquele sonho assim que, né, dá tudo certo, as coisas estão bem, a gente tem assim, um prazer em estar sonhando, e de repente você acorda e percebe que era um sonho, e até volta a tentar dormir de novo porque quer continuar sonhando o sonho, afinal é um sonho muito bom. Já aconteceu com você isso, né? Quando é um pesadelo, a gente gosta de acordar e perceber que era um pesadelo. Mas às vezes é um sonho tão bom, alguma coisa tão maravilhosa, que eu já passei por isso, né? Dá vontade de dormir de novo, para continuar sonhando. Só que acordamos, né? O sonho foi interrompido e não dá para voltar, ou dificilmente penso que dá para voltar ali a dormir e continuar o mesmo sonho. Às vezes a gente até pode dormir de novo e sonhar outra coisa, mas dificilmente um sonho continua. Não lembro dessa experiência. Pois bem, aqui no texto nosso que lemos hoje, de Miqueias 5, a partir do 5 na segunda parte, depois de um tempo bom, né, do anúncio da graça, de um tempo maravilhoso, é como se agora o povo tivesse que acordar para a realidade. Ou seja, a promessa do Messias era algo bom e maravilhoso de se pensar, e só que era algo futuro, né? Agora Miqueias tem que chamar o povo para a realidade. E nós lembramos aqui que o profeta Miqueias é alguém que anuncia para o povo de Deus como um todo, né, as tribos do Reino do Norte, que ainda não haviam sido destruídas, e também para o povo do Sul, que era de onde ele vinha, né? O Miqueias era de perto da cidade de Jerusalém. Ele era natural dali. Pois bem, ele agora tem que anunciar uma coisa muito dura, ele tem que dar um choque de realidade. É como se agora, depois de pensar na salvação, no Messias, no bem bom, é hora de pensar, mas esse bem bom vem depois. Porque agora a realidade está à porta. E qual era a realidade que estava à porta? O reino da Assíria, que era um reino de um povo estrangeiro, muito forte, um império que havia se constituído perto de Jerusalém, ou perto do povo de Deus, perto da nação de Israel, e que se tornava agora uma ameaça verdadeira para todo o povo de Deus, tanto o reino do norte quanto o reino do sul. A Assíria era uma ameaça, e estava vindo, e a Assíria viria, e bateria a porta e destruiria, e nós sabemos pela história, mencionamos isso na semana passada, que no ano de 722, o Império Assírio destruiu o Reino do Norte. E é interessante que agora ele diz assim, aqui no nosso texto, Miqueias 5, 5b. Quando a Assíria vier à nossa terra, ou seja, depois de ter destruído a parte norte, quando eles vierem à nossa terra, Miqueias falando agora de Judá, do Reino do Sul, e quando entrar em nossas fortalezas, ele vai anunciar uma coisa bonita aqui à frente.
Só que se a gente para aqui para pensar, o que ele está falando? Quando a Síria vier e entrar nas nossas fortalezas, ou seja, vai vir esse tempo que os assírios vão dominar vão atacar o povo de Israel, vão atacar o povo de Judá também lá no sul e vão entrar. Significa que Miqueias vai anunciar alguma coisa, mas algo muito difícil vai acontecer primeiro. Ou seja, é bom sonhar, mas quando a gente acorda para a realidade, é necessário se preparar para a realidade também. Né? Porque esse texto agora ele rompe com aquele texto da semana passada e coloca uma nova realidade. Qual era a realidade futura? Haverá paz, mas o momento atual é um momento de uma iminente invasão, ou seja, estamos prestes a ser atacados. E eu estava pensando numa frase para esse texto, para essa parte até aqui, e a frase que eu pensei hoje me preparando foi a seguinte: promessas futuras de Deus não anulam a realidade do presente, mas elas querem nos fortalecer e querem fortalecer a nossa confiança. Promessas futuras não anulam a realidade, mas elas querem fortalecer a nossa confiança, a confiança, né, de esperar, né, fortalecer a nossa fé. Era o que o povo tinha passado. A realidade era de juízo. A graça foi anunciada. Só que não adianta ficar sonhando naquele momento com a graça. O momento era da realidade e o momento era da dificuldade e do juízo. E foi dito, olha, eles vão vir, eles vão entrar na nossa terra e eles vão entrar nas nossas fortalezas, eles vão nos atacar. E se a gente pensa, olhando a história que tem ao entorno aqui do livro de Miqueias, né, olhando de novo no tempo da época, a cidade de Jerusalém não caiu para os assírios. Nós vemos, em 722, a Síria atacou a parte norte, né, o reino de Israel, cuja capital era Samaria. Jerusalém era a capital do sul. Ela não foi destruída pelos assírios. Só que a cidade não foi destruída pelos assírios. Os arredores de Jerusalém também foram tomados e foram destruídos. E aqui a importância de nós lembrarmos de onde o Miqueias era. Miqueias veio de uma cidadezinha, ou de um vilarejo chamado Morezete, que ficava a 35 quilômetros mais ou menos da cidade de Jerusalém. Ele não era alguém da cidade, ele era alguém do interior. E os arredores da cidade, Jerusalém era uma cidade murada, ela tinha segurança. Mas os arredores da cidade, eles foram destruídos pelos inimigos. E esse inimigo vinha vindo, e ele vinha atacando, e ele vinha cada vez encurralando anos mais tarde, o povo do sul também. E quando a gente agora começa a perceber que a realidade está batendo a porta, o jeito de reagir geralmente é diferente. É muito fácil, né, nós pensarmos nas dificuldades quando elas são com os outros. É muito fácil darmos conselhos de como fazer as coisas quando os outros estão passando por alguma experiência. Não é assim? Mas quando uma experiência difícil bate à nossa porta, é aqui que a coisa pega. E aí você pode pensar na tua experiência, e na experiência talvez de pessoas que você já tentou ajudar. Né? Vamos pensar, por exemplo, a experiência, né, do luto. É muito fácil a gente consolar as outras pessoas enlutadas. Mas quando nós estamos na situação, aí que a coisa pega. É muito fácil aconselharmos alguém e querermos fortalecer alguém que está no meio da doença, da dificuldade, de uma situação que não passa. Temos conselhos para tudo. Só que quando a realidade vem para perto, é bem diferente. Aqui em Blumenau, a situação pegando um exemplo agora bem atual, a situação aí da pandemia, do Covid-19, quando ela estava na China, era uma realidade. À medida que ela veio para a Europa, né, e agora depois veio para o Brasil e começou a se espalhar, e aí chega na nossa cidade, e aí chega no nosso bairro, uma coisa é pensar quando a realidade está distante. Outra coisa é pensar quando está próxima. E dias atrás, quando eu conversei com alguém próximo de alguém que que foi contaminado, que está em isolamento, está bem, mas está em isolamento, essa pessoa, só o fato de ela ter estado em contato com essa pessoa que foi contaminada, é como se ela já começasse a sentir os sintomas da doença também. E foi até fazer um teste. E não estava contaminado com o vírus. Mas percebe? Quando está longe, é fácil até falar e fácil até dizer, não, isso é um problema dos outros. Mas quando a realidade dura vai batendo a nossa porta,
Só o fato de eu poder imaginar que talvez eu tenha também, né, isso já foi psicologicamente gerando sintomas. A pessoa começou a tossir, começou a faltar ar e não conseguir mais dormir e fez o teste e não estava contaminada. Então, assim, a realidade aqui de Jerusalém era o quê? Era olhar e pensar, não, mas nós estamos na nossa segurança, estamos numa cidade de Jerusalém, que é uma cidade cercada por muros, estamos bem seguros, o inimigo não vai vir à porta. E ainda temos um profeta que está falando de paz, da paz que vem. Beleza, então está tudo bem. Só que o Miqueias deixa bem claro, sim, vai haver um tempo de paz. Só que o tempo de paz vem depois de um tempo de dificuldade. E quando os assírios vierem à nossa terra, e quando entrarem em nossa fortaleza, ou seja, o inimigo estará bem perto. E Deus não nos isentará das dificuldades. Por isso que eu reforço essa frase que eu falei anteriormente, as promessas futuras de Deus não anulam a realidade do presente, mas elas querem sim fortalecer a nossa confiança. Fazendo uma pausa aqui, uma aplicação para a nossa vida, não sei qual situação você passa, nós no dia a dia estamos com situações e de semana em semana temos situações as mais diversas na nossa vida ou em algum conhecido nosso. E talvez você esteja passando por um tempo de dificuldade. E muitas vezes nessa hora nós nos perguntamos, mas por que Deus não vira essa página de uma vez aí da nossa vida? Por que Deus não vira essa página de uma vez aí do nosso país nesse momento difícil? É importante. Deus promete sim, mas as promessas dele não anulam. Só que elas querem sim nos fortalecer a nossa confiança e fazer com que nós possamos crescer no meio dessas situações. E todos nós podemos sim crescer no meio das situações difíceis. Se vamos um pouquinho adiante no versículo 5, é dito assim, quando a Síria vier tomar a nossa terra, entrar nas nossas fortalezas, o que vai acontecer? Nós levantaremos contra ela 7 pastores e 8 chefes do povo. Até uma outra versão bíblica diz 8 príncipes do povo. O que o Miqueias quer dizer com isso aqui? Se nós lemos lá no capítulo 3, Miqueias tem uma acusação muito pesada contra os governantes de Judá, contra os governantes de Jerusalém. Ele vai dizer assim, olha, por acaso não é a vocês que compete conhecer a justiça? Mas vocês odeiam o bem e amam o mal, arrancam a pele do meu povo, a carne de cima dos seus ossos, comem a carne do meu povo. E tem toda uma descrição daquilo que os governantes estavam fazendo com o povo de Deus. Aqueles que deveriam fazer bem à nação, aqueles que deveriam, os líderes, aqueles que deveriam ser o exemplo, mostrar o caminho, conduzir o povo por um caminho bom, a acusação era que esses líderes, em vez de fazerem o bem, faziam o mal. E aqui agora, quando Miqueias vai anunciar o tempo futuro, no meio da destruição do povo, Deus promete levantar o quê? Ele fala agora, ele usa uma imagem simbólica aqui, 7 pastores e 8 chefes do povo. Qual o sentido disso? Ou seja, não serão mais agora os governantes atuais que serão os agentes desse tempo, ou no meio do tempo da dificuldade, mas líderes identificados com o Messias. Os líderes identificados com o Messias prometido por Deus. É desses que o povo agora levantará, aqueles que haverão de se levantar contra o inimigo que vem e jaz à porta. Isso na realidade, na situação histórica lá de Israel, do povo de Judá. Percebe? O povo de Deus, ele muitas vezes é atacado por inimigos. Nós somos atacados pelo próprio inimigo de Deus. O inimigo do Senhor na Bíblia, especialmente a partir do Novo Testamento, nós vamos ver que é Satanás, é o diabo, é aquele que vem para confundir, é aquele que vem para se arremessar contra e tentar afastar aqueles que andam com o Senhor, os eleitos do Senhor, e vem com um monte de artifícios. E quais são as armas que nós podemos usar para nos defender e para atacar esse inimigo e correr com ele? Não são armas que estão disponíveis aí no nosso mundo. O ser humano por si só, nós por nós mesmos não temos forças para isso. Nós por nós mesmos temos corrupção no nosso coração. E o inimigo não se derrota com um coração pecaminoso ou com um coração em pecado. O inimigo se derrota com aquele que com as armas que são identificadas com o Messias. No caso aqui, o povo de Israel
teria que levantar contra a Síria 7 pastores e 8 chefes do povo. Os números aqui têm mais um sentido simbólico, né? 7 é aquele número que é identificado com a perfeição na Bíblia. E talvez o 8, vindo aqui depois de uma sequência, depois do 7, 8 no sentido de quase que mais que perfeito, ou seja, o líder, a liderança que vem identificada com o Messias, com o ungido do Senhor, aquele escolhido por Deus. Essa liderança é que será usada para atacar o inimigo. Na nossa vida, as armas da nossa vida, do nosso coração, que são identificadas com o Messias, essas são sim as armas que nós podemos usar contra o inimigo. O livro de Efésios, ou a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, vai falar da armadura da fé, né? E o finalzinho da carta de Efésios, se você quiser ler depois lá Efésios 6, ali fala assim das armas que nós temos para lutar contra os dardos inflamados do inimigo, né? Palavra, oração, o escudo da fé, né? O capacete, ou seja, ele usa a imagem de um soldado romano e ele vai identificando cada parte da armadura de um soldado romano com algo da palavra que serve como uma armadura que nós podemos sim usar contra aquele que nos ataca ou quem nos ataca. Nós não somos chamados a guerrear nesse mundo aqui com armas próprias, mas quem nos concede as armas, né? Lógico que falando desse jeito pode parecer algo estranho, mas é claro que isso aqui é um jeito simbólico, né? Nós temos uma guerra que nós não lutamos com armas, com faca, com revólver, com outra arma desse tipo de arma, mas sim com as armas do Espírito, com aquilo que o Senhor nos dá, porque a nossa batalha não é algo que também se resume à nossa vida aqui. Nossa batalha tem a dimensão da eternidade, e é na dimensão da eternidade com Deus que nós somos chamados a guerrear, essa luta que vale a pena, né? Porque tem a ver com a nossa eternidade, com a salvação ou perdição eterna. Tem a ver com o céu e com o inferno. E é dependendo das armas com as quais lutamos, né, e com quem nós lutamos, ou seja, identificados com o Messias, que é o próprio Filho de Deus, é dependendo dele onde nós passaremos a nossa eternidade, junto com o Senhor no céu ou distante do Senhor, lançados no inferno. E aqui é dito que, no versículo 6, né, dando sequência aqui ao nosso texto, que estes, né, no caso aqui a Assíria vai atacar, nós nos levantaremos com ela identificados com o Messias, e o que vai acontecer? Se nós estamos identificados com o Messias, versículo 6 diz, estes, aqueles que se levantarão contra a Síria, dominarão a terra da Síria. Dominarão, a promessa de Deus sim é de vitória. Dominarão aqui, fala, com a espada e a terra de Nimrod dentro das suas próprias portas. Esse personagem Nimrod, nós temos que ir lá para o início da Bíblia, lá em Gênesis 10. Não sei se você tem o hábito de ler a Bíblia de forma contínua, mas quando a gente lê a Bíblia de forma contínua, né, pega assim um livro e lê ele inteiro, especialmente mais os livros lá do Antigo Testamento, especialmente lá em Gênesis, temos várias genealogias. O que é uma genealogia, né? Fulano nasceu e viveu tantos anos e gerou filhos e filhas e viveu tantos anos e morreu. E tem aqueles textos, às vezes enormes, assim, que a gente fica pensando, nossa, por que tem um texto desse na Bíblia? Nada na Bíblia, alguém uma vez disse, né? No nosso seminário de liderança no passado em São Bento do Sul, nada na Bíblia está solto. Tudo na Bíblia tem um sentido. E as genealogias não são diferentes. E lá numa dessas genealogias é citado esse homem chamado Nimrod. E na fala a respeito dele é trazido mais alguns detalhes lá. E é dito que ele foi um valente caçador diante de Deus. E quando a gente lê de uma forma superficial, parece que foi alguém que vive diante de Deus, é alguém que faz a vontade de Deus, é alguém que adora a Deus, é alguém que faz aquilo que executa aquilo que Deus quer. Só que se a gente olhar um pouquinho mais lá da história que está ao redor, nós vamos ver que esse Nimrod é um dos primeiros homens bem perversos da Bíblia, que maquinava o mal e que quase que empilhava pessoas. Ou seja, quando a Bíblia diz que ele era um valente caçador, não era um caçador que caçava um animal para comer, para alimentar o seu povo, a sua cidade. Ele era um caçador de pessoas. Ele era alguém que oprimia pessoas, que fazia mal. E o Império Assírio, ele é identificado com, aqui no texto, né, no versículo 6, com Nimrod,
com a terra de Nimrod, ou seja, a Síria é identificada com Nimrod por quê? Leia um outro profeta bíblico, bem curtinho de ler, que é o profeta Naum. O profeta Naum tem 1 ou 2 capítulos ali na Bíblia, e ele é um outro profeta que anuncia contra a cidade de Nínive, né, a capital da Síria. Um outro profeta que também fala contra Nínive é o famoso profeta Jonas, né? Aquele Jonas lá que Deus chamou para ir até Nínive, pregar arrependimento, e Jonas fugiu, foi engolido pelo peixe, o peixe devolveu ele para a terra, Deus enviou ele de novo e finalmente ele foi, prega arrependimento a Nínive e a cidade toda se arrepende naquele momento. Lá em Nínive, o profeta Naum também está... Nínive é a capital da Síria, e o profeta Naum também fala a respeito de Nínive. E as palavras que o profeta Naum usa a respeito de Nínive são muito pesadas. Era uma cidade, ele identifica a cidade de Nínive como uma cidade sanguinária. O que é uma cidade sanguinária? A cidade que maquinava o mal contra o povo de Deus. Sabe, pensa numa imagem de perversidade, uma pessoa perversa, alguém que... Uma coisa é alguém fazer o mal por um deslize. Outra coisa é alguém ficar assim, tramando o mal para ver a dificuldade dos outros. Né? Tramando, planejando o mal para ver os outros sofrer, para pisar na cabeça dos outros. Essa era a índole da cidade de Nínive. Estes eram os sanguinários da Síria. E agora, ou seja, e era um povo guerreiro, um povo que quando dominava, eles destruíam, eles matavam, e era um império que crescia e se tornou poderosíssimo. E agora, o que nos é dito nesse texto por Miqueias? Aqueles que vão nos invadir, os nossos pastores e chefes e príncipes do povo, ou seja, aqueles que são identificados com o Messias, vão dominar essa terra com a espada, e a terra de Nimrod dentro das suas próprias portas. É dito mais aqui, assim nos livrará da Assíria, quando esta vier à nossa terra e invadir as nossas fronteiras. O que Deus está prometendo? O que Deus está prometendo aqui? Que o seu povo vai ser atacado, mas por haver essa identificação com o Messias, Deus vai conceder a vitória sim ao seu povo, usando o jeito que ele tem e as ferramentas que Deus coloca para o seu povo usar. Nessa hora, nós somos tentados a pensar, opa, então Deus agora vai começar a dar armas para o seu povo, a fazer um treinamento militar para que o povo de Israel fosse a nação do Senhor dos Exércitos. Claro que na Bíblia, muitas e muitas vezes Deus é chamado o Senhor dos Exércitos. Mas não porque ele tem um poderio militar, um poderio bélico maior do que os outros. Quando é dito que Deus é Senhor dos Exércitos na Bíblia, é porque nas suas mãos está todo o poder, que está acima de qualquer exército que o ser humano possa organizar ou planejar. E mesmo os assírios, mesmo sendo um povo sanguinário, mesmo sendo um povo que viria com forças, com tropas, destruindo tudo na vizinhança, quase como um rolo compressor assim que vem passando e destruindo tudo que está à sua frente, quando ele se deparar com aqueles que são identificados com o Messias, esse povo vai cair. Na história, olhando de novo, como que Deus fez isso? Volto a dizer, Deus não colocou armas nas mãos aqui do povo de Israel, bem pelo contrário. Os anos passaram e mais tarde, bem mais tarde do que foi anunciado aqui, nós vemos esse império chegando ao fim. E o império assírio chega ao fim não quando Israel fica mais forte, não quando Judá fica mais forte, mas quando vem um outro reino, o reino da Babilônia, e lá no ano de 612, os babilônios subjugam o império assírio. Ou seja, na verdade aqui no mundo a gente vê nenhum reino dura para sempre. A briga em toda a história da humanidade foi o quê? Sempre tem uma nação, sempre tem um povo que se destaca por um tempo, às vezes até por séculos. Mas quem está no topo, ele fica no topo até alguém sentar no topo no lugar dele. E foi o que aconteceu com os assírios também. Eles dominaram por um bom tempo, invadiram, mas não conseguiram derrotar Judá, até que os babilônios vieram. E Deus usa agora os babilônios, sim, Deus usa o rei Nabucodonosor para derrotar o império assírio, para destruir o império assírio.
e sentar no trono no lugar deles. Nós vemos com isso que a história ela vai acontecendo e império vem, império vai, pessoa vem, pessoa vai, poderoso vem, poderoso vai, ditador vem, ditador vai, podemos dar os nomes que quisermos. Mas aquele que está sentado no trono, como diz a Apocalipse, esse nunca sai do trono. E esse não é ninguém mais, ninguém menos do que o nosso Deus. O Deus que se revela na Bíblia. O Deus que conduz a história. O Deus que é o Senhor dos exércitos. O Deus que está sobre todos estes povos que tentam. E que planejam mal. E que maquinam coisas contra Deus. E que fazem com que até falsos profetas sejam usados para falar desse Deus. Sim. Mesmo sem aparecer para nós, mesmo sem mover um dedo aparentemente diante dos nossos olhos, a história vai mostrando que o Senhor sempre esteve governando o seu povo. É interessante que na Bíblia nós não temos a afirmação que Deus está no controle de todas as coisas. Essa é uma afirmação que nós deduzimos. Não está escrito em nenhum lugar na Bíblia que Deus tem o controle de todas as coisas. Mas nós vemos sim na Bíblia que Deus governa. Não necessariamente quem governa, se a gente pensa agora num governante qualquer, não agora pensando num específico, mas assim de forma genérica, um governante nunca tem todas as coisas nas suas mãos. Mas é ele que governa. Nas suas mãos está o governo. Se ele usa bem esse poder ou não, é outra história. Mas um governante é aquele que tem a responsabilidade de governar, de cuidar, de administrar uma situação, ou uma cidade, um estado, um país, um território. Quando a Bíblia diz que Deus governa, Deus sempre governou o mundo e sempre governará o mundo. A Bíblia não diz que ele tem o controle. Tem até músicas que falam, né, que ele está no controle de todas as coisas. Sim, ele sabe todas as coisas, ele governa sobre tudo. Tudo está nas suas mãos e essa é a afirmação que nós temos na Bíblia. Agora o controle, muitas vezes que nós queremos é o quê? Como se agora houvessem botõezinhos onde, botão do coronavírus, agora Deus, desliga o botão do coronavírus. Não. Não é esse tipo de interferência que Deus concede, que Deus faz na humanidade. E é importante salientar aqui, não porque ele não pode ou porque ele não quer, mas porque nós o quisemos assim. Porque foi escolha do ser humano viver distante de Deus. Porque foi a escolha do ser humano, foi a nossa escolha, lá no Jardim do Éden, comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então foi escolha própria. E temos, por um tempo ainda, que lidar, sim, que estar sob essas consequências da escolha errada. Mas o Senhor, mesmo com as nossas escolhas erradas, governa. E aí sim, tudo está nas suas mãos. E olha só agora o que nós temos, a maravilha que nós temos nos dois últimos versículos aqui do nosso texto. Versículos 7 e 8. O inimigo vem, aqueles que são identificados com o Messias vão se levantar e vão derrotar esse inimigo. E aí talvez pudéssemos pensar assim, pois bem, então vai chegar o tempo da vitória e o povo de Deus agora vai reinar e vai ser o poderoso da terra. Não. Versículo 7 e 8 vai dizer duas palavras muito bonitas. Primeira palavra, o remanescente de Jacó. Aqui, Jacó identificado como o povo do sul, que é o que sobrou depois da destruição dos assírios. E quando os assírios foram tomados pelos babilônicos, o sul foi inclusive levado para o exílio babilônico por um tempo. E depois Deus permitiu que o seu povo voltasse, como promessa dele. O remanescente de Jacó estará, ou seja, a sobra, a rapa do tacho do povo de Deus, estará no meio de muitos povos. Depois de toda a dificuldade, depois do inimigo se levantar, de vitória, de luta, de batalha, o remanescente, a sobra, estará no meio de muitos povos. O que Deus vai fazer com o seu povo? Ele vai espalhar. E mesmo a sobra, mesmo aqueles que sobrarem, Deus vai espalhar por meio de muitos povos. Como, uma comparação, ou duas comparações, como o orvalho do Senhor. Como o chuvisco sobre a relva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos de homens.
Pergunta que é importante fazer aqui. Quem é que tem o controle sobre o orvalho, ou o controle sobre o chuvisco, sobre a chuvinha que cai sobre a grama? O orvalho é algo assim bem aparentemente frágil. A gente vai dormir, a gente acorda, a gente não ouve nada durante a noite, mas a gente percebe pela manhã que tem o quê? Tem um orvalho. A grama está molhada. Aquele chuvisquinho, que não é barulho de chuva, que não tem aparente presença, mas que quando a gente olha da janela para fora, está chuviscando. E esse negócio molha. Ou seja, esse inesperado, isso que não tem, parece que presença nenhuma. Deus agora identifica o seu povo, a sobra do seu povo, aquele povo que passou por tantas coisas. Deus identifica como o seu orvalho, como o seu chuvisco. E esse chuvisco e esse orvalho agora é espalhado no meio dos povos. Que não espera pelo homem e nem depende dos filhos dos homens. Assim é o orvalho. Não espera, não precisa de autorização da pessoa e nem depende deles. Assim é o povo de Deus. Um povo que é espalhado por toda a terra. Não para fazer barulho, não para marcar presença, não para brigar e dizer, olha, nós e nós. Não é ativismo que Deus espera dos seus filhos, mas é que seja como orvalho, aquele que o Senhor controla, aquele que o Senhor cuida, aquele que o Senhor usa. E o orvalho é essencial para as plantas, para a natureza, para a vida. O chuvisco é essencial, mas não está no nosso controle. Vem de Deus, quando Deus quer e aonde Deus quer. Então essa é a primeira imagem. Uma imagem boa, a qual o povo de Deus é identificado. A sobra de Jacó, a sobra do povo de Deus. A segunda imagem, o versículo 8, também vai falar da sobra. Só que agora usando uma imagem até meio assustadora aqui. O remanescente de Jacó estará entre as nações, novamente a mesma afirmação, mas de que jeito? Como um leão entre os animais da floresta, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, se passar, ataca e despedaça a presa, sem que ninguém a possa livrar. Por um lado, o orvalho, que ninguém controla, que parece ser fraquinho, que tem um efeito benéfico. Por outro lado, identificado como um leão que está na espreita e que ataca o rebanho e que, se não cuidar, vai ser despedaçado por ele e ninguém pode livrar da sua mão. Eu hoje, quando estava lendo, quem já acompanha nos últimos estudos, aí eu já tenho falado do nosso manual de estudo bíblico, que a gente segue semanalmente, aqui é o Caminho e o Testemunho. E a pessoa que escreve aqui, o Rafael Krieger, ele escreve um parágrafo muito, muito especial, muito bonito sobre esse texto aqui, que é melhor eu ler do que eu falar com as minhas próprias palavras. Os versículos 7 e 8 trazem duas imagens para o restante de Jacó, essa sobra do povo de Deus. Esse restante se refere àqueles que sobreviverão à destruição. A partir destes, o povo se renovará. E Deus será para eles como o pastor que reúne o seu rebanho. As duas imagens são aparentemente contraditórias. No versículo 7, Israel é comparado a um orvalho do Senhor, que irriga e traz bênção às demais nações, mas simultaneamente não está à disposição delas, pois é fruto do agir livre de Deus. O orvalho e a chuva, em um clima desértico, são sinais de bênção, mas são fenômenos imprevisíveis, que não podem ser controlados pelo ser humano. Essa imagem aponta a existência de Israel como obra divina. Deus abençoa a humanidade por meio do seu povo escolhido. Então essa é a primeira imagem. Uma imagem que tem o desejo de... Deus tem o desejo de abençoar os outros povos, usando o seu povo como um orvalho. Por outro lado, no versículo 8, a imagem é de um leão entre animais selvagens e rebanhos, que destruirá tudo por onde passar. Uma imagem violenta, especialmente se comparada com a anterior. Como compreender essas duas imagens? No mesmo contexto, trazendo dois aspectos opostos
o restante do povo será para os outros povos graça e juízo de Deus, simultaneamente. O povo de Deus tem por missão anunciar a palavra de Deus aos outros povos. Mas essa palavra traz salvação para a humanidade, mas ali onde ela não é ouvida ou é rejeitada, essa mesma palavra torna-se palavra de juízo. Essa é a missão ou a função do povo de Deus. Anunciar a palavra. Aquele que é identificado com o Messias, o que ele faz? Ele usa as armas que o Senhor dá para ele. A partir do Novo Testamento, quais são as armas que o Senhor nos dá? Como nossa armadura. Palavra, oração, o escudo da fé. Ou seja, dependência total do Senhor. Essas são as armas que nós temos. Aqueles que são identificados com o Messias. Mas a mesma palavra, para alguns, para aqueles que ouvem e a recebem, é como o orvalho, como diz a palavra aqui. Como o orvalho sobre a relva. O orvalho do Senhor como o chuvisco sobre a relva. A mesma palavra, para aquele que não ouve, para aquele que não aceita, é comparado como o povo de Deus é comparado como um leão entre os animais da floresta, que vai despedaçar a presa sem que ninguém a possa livrar. Esse é o nosso chamado como povo de Deus. Nosso chamado não é fazer barulho, não é querer mostrar para os outros ou forçar a situação dizendo que Deus está no controle das coisas. Bem pelo contrário, o profeta Miqueias está dizendo, olha, na verdade a Síria vai atacar e ela vai entrar nas nossas fortalezas e ela vai sim fazer estrago nos nossos arredores. Mas o que fazer? Querer evitar isso? Não, a gente não evita, ele vem. Mas saber, ou seja, a partir da promessa de Deus, que é dada a nós, renovarmos dia a dia a confiança, sabendo que uma vez que esse inimigo vem, Deus mesmo providencia o livramento e a salvação para o seu povo. E esse seu povo, que passou por tantas experiências, é chamado a ser agora um povo abençoador. Aquele povo que está no meio dos outros povos, como um remanescente de Jacó, ou seja, como a sobra do povo de Deus, aqueles poucos talvez que creem e vivem, que se identificam com o Messias, a sobra. O Evangelho ele é caminho de minoria. Jesus no Novo Testamento falou, olha, infelizmente, e isso é necessário dizer com dor no coração, infelizmente, o caminho que leva para a salvação é estreito e poucos vão por ele. Enquanto que o caminho que conduz à perdição é bem movimentado, ele é largo, ele é pavimentado e são muitos os que vão por ali. Então, o remanescente, aqueles que vão pelo caminho estreito, esses são chamados agora a fazer o quê? Barulho? Não. Eles são chamados a ser como o orvalho, ou seja, aqueles que estão na mão do Senhor, aqueles que o Senhor concede para abençoar outras nações. E quem sabe, para que pessoas venham a crer nesse Deus também e fazer parte desse povo. E o que fazer com aqueles que fazem o mal, que maquinam o mal, como a Síria maquinava aqui o mal? A gente é chamado a confiar no nosso Senhor, depositar e saber que Ele está no governo das coisas. Que o Senhor governa, que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E que também, infelizmente, para aqueles que não creem, a palavra é como esse leão que vem e que despedaça. Não ficamos felizes com isso. Lamentamos e choramos por isso. Pelas oportunidades que Deus dá, pelas oportunidades que Deus tem dado, pelas oportunidades que Deus tem manifestado e que não são bem aproveitadas. Então esse é meu convite para nós nessa noite. Convite de reforçar aquela frase que eu li antes, que eu pensei a respeito desse texto. Promessas futuras do Senhor não anulam a realidade presente da nossa vida, mas elas querem fortalecer a nossa confiança. Elas querem fazer com que nos apeguemos cada vez mais nesse nome do Senhor. E esse nome do Senhor é o nome que está sobre todo nome. E por isso nós podemos confiar. Mesmo que não o vemos, mesmo que não o sentimos, mesmo que não podemos tatear. Mas sabemos que nas mãos do Senhor está a nossa vida. E tudo o que nós temos e o que nós somos. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa nos conceder uma abençoada noite, uma abençoada semana na sua presença. Eu gostaria de cantar novamente
aquele hino que cantei bem no início aqui, quando eu estava ajustando o som aqui da nossa live. É o hino do nosso inário que vamos todos cantar, um hino baseado no Salmo 20, um hino composto lá em 1978, e o nome desse hino é Celebraremos com Júbilo a tua vitória. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele me responderá do seu santo céu. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Se você quiser, leia o Salmo 20, é mais um desses salmos maravilhosos de Davi que nos convidam à confiança plena no nosso Deus. Que o Senhor nos conceda uma noite abençoada na sua presença. Vamos ainda orar? Querido e amado Deus, muito obrigado que nós podemos depositar a nossa vida e a nossa confiança nas mãos do Senhor, sabendo que o Senhor tem nas suas mãos o governo de tudo, Senhor. E diante de situações difíceis que surgem em nossa vida, e todos nós temos, Senhor Deus, e todos nós passamos por elas, nós queremos nos render, Senhor Deus, aos pés do Senhor Jesus. Afinal, Ele é o Messias, Ele é o ungido, Ele é o enviado pelo Senhor para concretizar tudo aquilo que o Senhor tem designado. Obrigado, Senhor Deus, que nele pode estar a nossa confiança, e nós nos rendemos aos pés de Jesus, sabendo que Ele é o Teu Filho amado, que foi entregue, Senhor Deus, na cruz, para nos libertar dos pecados, e de maneira que quando nós nos entregamos a Ele, quando nós confiamos a Ele, e quando na Sua presença confessamos os nossos pecados, Ele nos perdoa e nos purifica de tudo aquilo que nos afasta da Tua presença. Ó Deus, abençoe a nossa noite, abençoe cada um que aqui está ouvindo a Tua palavra, conceda assim uma semana plena de êxito e de alegria na Tua presença. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Gente, uma abençoada noite a cada um. Que Deus conceda a sua graça e a sua paz aí nos desafios que você tem nessa semana. O Martin também dá uma boa noite para a galera. Boa noite. Boa noite, que Deus abençoe. E até no próximo domingo aí no canal nosso do YouTube, Melk e Toupava Central, temos a transmissão de mais um momento aí da palavra. Deus te abençoe.